Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Júnior Guindani. Vim dividir uma história com vocês, uma história de transformação, uma história de reconstrução intelectual, espiritual, enfim, de como ser humano que me tornei agora através da leitura, através do livro do Abdias do Nascimento, O Quilombismo. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: eu, como a maioria do povo preto, né? A maioria das pessoas como um todo não tem muito acesso à cultura no Brasil, né? A cultura e algumas informações que são camufladas na nossa cultura, no nosso acesso à educação desde o ensino fundamental em diante, né? Então o que acontece? O sistema acaba fazendo com que a gente viva numa bolha, que a gente fica sem seguindo o que, enfim, o que o sistema tem para oferecer. E a gente sabe que não é dessa forma que a gente consegue viver, que a gente consegue sobreviver na sociedade de uma maneira que a gente consiga se ascender nela, que a gente consiga crescer de verdade, né? A população negra, ela é afetada em várias questões na sociedade. Ela foi afetada na questão de trabalho, de cultura, dinheiro, saúde, todo tipo de infraestrutura. A gente sabe isso. A pandemia serviu para poder mostrar isso para a gente. Serviu para mostrar o quanto que onde o preto está na sociedade, né? A gente viu que tudo ficou muito desequilibrado para o nosso lado, né? As coisas que acontecem sempre nas comunidades, a nível de desequilíbrio, de desigualdade, de estrutura, de facilidade de se cuidar, foi muito diferente com relação ao povo do asfalto, né? O povo preto como um todo ficou na desvantagem, galera. Então o que acontece? Eu, como muitos artistas, né, que a gente não teve muito acesso a trabalho, né, como todo o povo, né, como um todo, dificilmente conseguiu sobreviver de uma forma tranquila. Então a gente, como artista, a gente precisa estar sempre ali produzindo. Então a gente vai produzindo, colocando trabalho na gaveta, alguma coisa ou outra a gente consegue estar partilhando com a galera, mas eu não me senti muito empolgado para estar fazendo live, para estar consumindo a arte, no caso, reproduzindo, né, divulgando a minha arte de uma forma bacana, uma forma que eu me sentia feliz. A gente precisa estar muito feliz para poder estar divulgando as coisas que a gente faz, né, compartilhando as nossas criatividades, né. E aí as coisas foram acontecendo pelo mundo ao mesmo tempo. Começou a acontecer mortes absurdas, né, casos de racismo pesada. E o que me surpreendeu muito foi a forma que aconteceu nos Estados Unidos, a comoção do George Floyd, e ao mesmo tempo acontecer com crianças aqui, o tempo todo, como sempre acontece, como isso acontece cotidianamente, e as pessoas não se impactam da mesma maneira. Acabou acontecendo a gente se impactar mais pelo americano do que pelos nossos. Isso eu fiquei muito impressionado. Isso me fez repensar muito e começar a estudar. Comecei a ficar enlouquecido com leitura, comecei a ficar viciado em buscar o que os autores, os intelectuais pretos pensam dessa sociedade, pensam desse comportamento. Então fiquei muito viciado nisso, fiquei surpreso demais com os livros que eu comecei a ler. Sabe quando você começa a andar e se empolga naquela estrada, e quando você para olhar para trás, você vê o quanto que você andou. Então foi isso. Eu li tanto livro que eu nem me dava conta da quantidade de caminho que eu já tinha conseguido percorrer, entendeu? Isso me fez crescer muito, me fez ler cada vez mais, me fez crescer cada vez mais, querer conhecer mais, e aí dei de cara com esse livro do Quilombismo. Dei de cara com uma das obras de Abdias do Nascimento, que transformou a minha cabeça. Bom, antes de falar da obra do Abdias, vamos falar do Abdias, né? O cara é demais, o cara é sinistro. Abdias é o seguinte: ele foi um ator, escritor, intelectual, político, ativista e fundador do Teatro Experimental do Negro. Enfim, tem mais coisa, cara. Abdias é um cara sensacional. Foi e será um visionário, um visionário artista e uma pessoa que é importante. É um herói para todos nós, que nós não temos acesso a saber quem é esse cara. Então eu estou aqui popularizando isso aqui para os meus, falando para a galera. É o seguinte, o livro, vamos falar do livro do Abdias, O Quilombismo. Esse livro é um livro político, simplesmente um livro político que oferece uma proposta de sociedade. Que proposta de sociedade é essa? Uma proposta de sociedade do quilombo.
Por quê? A proposta de sociedade do Quilombo é a proposta de reconstruir o nosso país a partir da experiência histórica, religiosa e cultural do povo preto em seus espaços de poder. Né? Em se tratando do que eu estou falando? Dos quilombos, dos espaços de terreiro, onde a gente é 100% pertencente àquele espaço, certo? E é isso, o quilombo é um grupo de pessoas que se enxergam, o quilombo é um grupo de pessoas que se enxergam como iguais, né, de uma sociedade, né? Dando apoio de solidariedade, de resistência, e se sentem pertencentes a um coletivo, entendeu? Isso é muito foda. O Brasil quilombista seria uma sociedade livre, justa e igualitária. Essa é a ideia do Abdias, galera. Essa é a ideia do Abdias. O Brasil quilombista seria uma sociedade livre, justa e igualitária, ok? Igualdade de sexo, gênero, religião, política, justiça, educação, cultura, condição racial e situação econômica, ok? O quilombismo considera a terra como uma propriedade nacional de uso coletivo. A terra que nós capinamos, que nós construímos casas, que nós construímos todo o país, que na época da escravidão a gente ficou à margem da sociedade e foi cedida toda para a imigração europeia. Então, é essa terra mesmo que o Abdias está dizendo que é de propriedade nacional de uso coletivo dentro da proposta do quilombismo. Ok? Sobretudo, a preservação do meio ambiente, né? Ele defende preservar o que está pronto e proliferar, e dar continuidade, e dar seguimento, certo? O livro fala também da necessidade de aumentar essa conscientização, né? A gente exercitar isso, né? Estar em contato com a população negra, né? Trocar ideia com os seus, né? Entender, valorizar mais as experiências da vovó, do tio, do cara da esquina, do cara do boteco, das experiências que eles têm, passar a experiência que você leu, propor cultura para essas pessoas, propor criar arte juntos, vocês fazerem mesmo esse exercício do quilombo mesmo. Né? Aumentar a representatividade política nas artes, nos cargos de liderança, porque a gente precisa muito de representatividade. Então, a representatividade é uma proposta também do quilombismo. Por exemplo, esse livro do quilombismo, ele é de 1980, certo? Mas em 2018, dos 513 deputados federais eleitos, 75% eram brancos. Estou dizendo só um exemplo, ok, galera? Vamos falar só desse exemplo de cargo de liderança. 513 deputados federais eleitos, 75% eram brancos. 24,4% eram negros. Esses negros, estão inclusos os pretos e pardos, ok? Por quê? Os pretos e pardos que formam a população negra somam 56% da população, ok? Eles somam 56% da população. E aí a gente está sempre numa parte inferior. Então, peraí. Tem alguma coisa errada. Eu parei para pensar. E isso me fez buscar praticar ensinamentos no meu dia a dia. Eu comecei a ter necessidades também, né? Eu nem, na verdade, acho que é isso. Eu nem comecei a praticar. Eu comecei a ter necessidade. As coisas começaram a brotar na minha mente. Mas é claro que eu fui exercitando. Nem todos os livros são... todas as frases são deliciosas. Todas as frases são compreendidas. Não é tudo assim que a gente já começa a entender, ai meu Deus, já entendi, agora eu vou mudar para sempre. Não, não é assim. A gente tem que ler, de repente tem que reler, aí pega um outro autor, aí você pega ele e vê de novo aquele tópico ali, e assim vai. Algumas pessoas vão pela leitura e outras pessoas vão por vídeo, mas o importante é a gente estar sempre tendo acesso a conhecimento. E com certeza o livro é o principal caminho para o conhecimento. E é isso. E hoje eu sinto essa necessidade de representatividade, eu sinto necessidade absurda de assistir qualquer coisa que se diz respeito à cultura, né? Vamos dar um exemplo. Vou assistir um filme, eu não consigo assistir um filme que não tenha um protagonista, um representante semelhante a mim, que eu me sinta representado dentro daquele espaço ali. Eu não consigo, quando eu vejo uma novela que só tem pessoas brancas, eu sinto que essa história não está sendo contada para mim. E com certeza não está sendo contada para 56% da população. É isso que eu sei, essa é a sensação que eu tenho.
As propagandas, as coisas que oferece para a gente comprar, né? Todas essas coisas que a gente precisa consumir, a gente tem que estar inserido. A gente tem essa necessidade quando a gente começa a se enegrecer, quando a gente começa a ter esse exercício de se aquilombar, ok? Então é isso. E eu comecei também a ter necessidade de trocar mais experiência com pessoas pretas. No meu caso, mais artistas, mais intelectuais, mais pessoas, as pessoas simples, que aquela simplicidade vira uma faculdade para mim, vira uma experiência para mim. Né? Eu consigo entender que essas histórias se repetem. Onde eu posso ajudar, onde que eu sou ajudado com aquilo que aquela pessoa falou para mim. Né? E eu fiquei ainda mais fortalecido e à vontade para exercer minha religiosidade. A minha mãe a minha mãe ela exerce a Umbanda com os guias de nação, né? Minha mãe veio do Candomblé, a família dos meus avós, né? A minha família preta é toda feita do Candomblé. E a gente é ensinado na sociedade que a gente tem que falar que é espírita, porque a gente fica com vergonha de falar, né? As pessoas, quando olham para si, tu fala que é do Candomblé, que tu fala que é da Umbanda, a galera não curte. E olha que o espírita, ele acaba sendo mais... Ele acaba sendo mais aceito pela sociedade, né? Porque tem o kardecismo ali, né? Que é totalmente um espiritismo branco, né? Uma história branca de contar essa linha de religião, e aí colocam a gente, a Umbanda e o Candomblé, por esse caminho para poder ser aceito na sociedade quando você quer divulgar a sua religião, né? E é isso. E outra coisa também, eu procurei ter necessidade de recuperar a história, porque ler você recupera as histórias que não foram contadas, né? A gente fica passando por isso, porque a gente não está de cara com a realidade que a gente viveu. Então, tudo isso acabou me transformando em tudo na minha vida, sobretudo como artista, que é uma coisa que eu mais amo fazer, né? Eu me encontrei tanto que eu me fortaleci como cantor, me fortaleci como ator. Eu consegui entender que os meus espaços de oportunidade que vai ser, eu vou ser sempre como sou. É o espaço do ator negro, é o espaço do cantor negro. É a história quando a gente vai para o palco para cantar, quando a gente está indo para atuar, a gente tem que contar uma história de sinceridade. A gente tem que ser sincero. O meu olho tem que explodir verdade. Senão eu não consigo trabalhar, senão eu não consigo ter público comigo, né? E aí eu me sinto cada vez mais fortalecido porque eu estou sentindo... Eu tô me sentindo verdadeiro comigo mesmo. Isso me fortalece muito. E isso tudo começou... Eu já sou uma pessoa que já sou debruçado nessas questões, sou artista há muitos anos, e tenho obras que vão sempre por esse caminho da causa preta. Mas eu me senti mais fortalecido, e aí, nesse período, eu lancei um videoclipe, que eu chamo de vídeo manifesto, que é a Liberdade Provisória, que é um vídeo que fala diretamente da religiosidade, né? E exercita essa conscientização e denuncia todas as questões que são pejorativas à causa preta, né? E a gente montou a nossa ficha técnica, na verdade, é um quilombaço, é um coletivo. A gente está munido de artistas e técnicos, a parte de direção, luz, maquiagem, tudo de pessoas pretas. Bom, e os meus trabalhos futuros, não tem como eu fugir disso. Os meus trabalhos futuros são os trabalhos que eu quero que sempre esteja dentro da causa, né? Não de uma forma radical, mas de uma forma permanente. Eu quero estar sempre dentro desse ambiente, né? Dentro da minha religiosidade, próximo à minha ancestralidade, né? Sempre com mensagens de forma empoderadora, sempre de uma maneira crescente, de uma maneira que a gente quer se sentir na sociedade, que a gente quer se sentir nos nossos espaços, porque todos os espaços também são nossos espaços. E dentro do meu trabalho eu vou estar sempre colocando essas questões nas minhas lives, sempre com vídeos falando de cultura, do combate ao racismo, escurecendo, né, as ideias como um todo, né, em vez de, não é esclarecendo, escurecendo, galera. Bom, então é isso.
Eu contei para vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha transformação. E eu vim compartilhar com vocês, feliz da vida, a minha forma que eu me encontrei me enegrecendo. E eu desejo que vocês encontrem a forma de vocês se encontrarem, para juntos a gente cada vez mais nos aquilombar. Tá? Então é isso. Consumam os livros desse cara, Abdias do Nascimento. Tem esse, o Quilombismo e o Genocídio do Negro Brasileiro, que são os 2 livros que eu li. E assim que vocês conseguirem ter acesso, estudem, compartilhem com os amigos, criem o quilombo de vocês, porque todos estamos num quilombo só. Tá? Esse é o meu coração dividindo com vocês, é muito axé que eu quero estar dividindo, mandando e recebendo de vocês. Independente da religião que vocês tiverem, independente das escolhas que vocês fazem, vocês têm que saber onde vocês estão inseridos nessa sociedade. Historicamente, a gente não pode ser enganado para que politicamente a gente se sinta fortalecido para tomar nossas decisões. A gente precisa estar fortalecido. Religiosidade é onde você se encontra, onde você se arrepia. Mas a história não muda. A história é uma. Então, siga os livros. Valeu, um abraço e até a próxima.